Depois de quase 20 anos tramitando no Congresso Nacional, em 2010, entrou em vigor a Lei 12.310, que institui a Política Nacional para o Tratamento de Resíduos Sólidos. Os municípios de todo o país precisam se adaptar a essa nova realidade com relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos para que possam obter recursos federais na área ambiental. A Política Nacional estabelece, entre outras coisas, a logística reversa. No programa de hoje, nós estamos recebendo o químico e mestrando em resíduos sólidos, Rudimar Pedro. Rudimar, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Rogério. Na verdade, Rudimar, essa lei 12.310, que entrou em vigor, foi sancionada em 2010, ela era uma luta antiga de ambientalistas, de toda a sociedade, e que ficou por quase 20 anos tramitando no Congresso Nacional. Exato, Rogério. E é uma lei, na verdade é um conjunto de fatores que vai organizar todo o setor de resíduos sólidos no Brasil. É um anseio antigo da população brasileira, dos municípios, dos estados, dos ambientalistas, não é? E, na verdade, de todos nós. Por quê? Hoje em dia, com os recursos naturais sendo exauridos, não é? Você tem notícias que diariamente aparecem nos jornais, nos rádios, na televisão, que os recursos vindos do mar, né, do subsolo, não é? Eles estão cada vez custando mais caro, não é? E com a sua finitude chegando cada vez mais próximas. Esse caso do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele vem organizar o uso da matéria-prima de forma sustentável e principalmente instalando uma mentalidade de comprometimento compartilhado, de quem importa, de quem fabrica, de quem distribui e de quem adquire um bem, não é? De qualquer natureza. Agora, mais do que isso, Rudi, a lei, ela estabelece uma política nacional. Exatamente. E abrange todos os municípios, obviamente, do território nacional. Todos os municípios do território nacional, Rogério, têm a obrigação de instituir o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, não é? Sob pena de não ter acesso a nenhum recurso de qualquer área ambiental. Então, esse compromisso, né, e essa obrigação que os municípios têm a partir da implantação da política, Rogério, ele vai trazer a todos nós uma segurança de que, principalmente a destinação desses resíduos produzidos pela indústria, não é, pelo setor médico, não é, pela indústria da construção, tem uma destinação ambientalmente correta e segura. Isso mexe também com a vida dos municípios, porque o lixo, como regra geral, apesar de ser um produto, um material que pode apresentar uma renda muito significativa, sempre de uma maneira geral, foi muito maltratado por todos os municípios. Maltratado e mal conduzido, não é? O lixo, né, que hoje se chama, na verdade, não tem que chamar de resíduos, não é? Na verdade, é dinheiro, é recursos, é distribuição de renda. Se você notar hoje na nossa cidade, Rogério, andando nas ruas, no mínimo aí 800 pessoas retiram o seu sustento diário, não é? Na reciclagem de resíduos. Não é? Então, todos esses recursos que estão aí de forma abundante, porque no Brasil, na cidade de Passu, no Rio Grande do Sul, a produção de resíduos é absurda, chega a ser 2 quilos per capita. Né? Aqui em Passu nós temos aí uma produção de cerca de 150 toneladas diárias de resíduos. Nós temos que não só diminuir essa produção, aumentar o percentual de reciclagem, não é? E, principalmente, dar a destinação correta e ambientalmente segura. Bom, o Rudi, quando falou que os municípios têm um prazo para se adaptar, esse prazo também já venceu, foi prorrogado, mas ele precisa ser cumprido e isso muda realmente com o comportamento, até mesmo dos pequenos municípios. Tu sabe como funciona, não é, Rogério? Aquela questão do bode na sala, não é? Todo mundo foi avisado, inclusive pelos meios legais, que agosto de 2012 seria o prazo final para que todos os municípios apresentassem, não é, seu plano de resíduos sólidos. Foi estendido até o final de dezembro.
E, se não me engano, agora também foi dado um novo prazo. Porque é algo de muita responsabilidade, porque nós não podemos, Rogério, por questão de 1 mês, 2, 3 meses, exigir que pequenos municípios, principalmente, apresentem um plano de forma concatenada e tecnicamente viável. O que aconteceu em muitos casos, e isso você vai notar daqui a alguns anos, é que foram vendidos, principalmente aos pequenos municípios, uma espécie de receita de bolo. Não é? Algumas empresas, percebendo a angústia que os gestores municipais começaram a ter com aquele prazo que estava por vencer e com a possibilidade de não receber mais esses recursos da área ambiental, eles começaram a oferecer aos pequenos municípios um plano de resíduos sólidos já pronto, sem analisar a realidade e principalmente os detalhes de cada comunidade. Pois é, isso muda, né? De município para município tem o seu espaço, tem a sua realidade que precisa ser contemplada. Só vamos comparar. Nós temos Ernestina, não é? Que tem uma característica especial, é uma cidade banhada por uma barragem, não é? Certo? A característica ambiental da Ernestina, ela é totalmente diferente da característica ambiental de Coxilha. Ou de Mato Castelhano, não é? Que é rodeado por uma floresta nacional. Então, cada cidade, cada comunidade tem que organizar e montar o plano de resíduos sólidos, observando aquele cotidiano diário da população, qual a indústria, qual o plano de desenvolvimento, não é? Como funciona a rotina das pessoas e, a partir daí, sim, montar um plano que traga tranquilidade ao poder público e tranquilidade para as pessoas, porque os resíduos sólidos mal conduzidos, entendeu? E tendo uma destinação ambientalmente inadequada, traz riscos gravíssimos, não só à saúde da população, né? Como também a saúde do setor primário, que quem produz nossos alimentos vão trazer alimentos contaminados, o lençol freático que pode ser contaminado de forma irreversível por metais pesados. Nós temos o caso aí de Caxias do Sul, por exemplo, que o subsolo de Caxias está totalmente contaminado por metais pesados, trazendo um problema muito grave no abastecimento de água. Então, esses cuidados aí têm que ser muito grandes, porque o passivo ambiental, ele às vezes demora centenas de anos para ser resolvido. E isso vai influenciar também, sempre o sonho dos municípios, receber indústrias, mas isso influencia no local adequado que vai ter que ser instalada essa indústria, até pensando já no descarte de todos os resíduos que ela vai produzir ao longo da sua atividade. Foi muito boa essa tua observação, Rogério. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele obriga os particulares a elaborar os seus planos de resíduos sólidos, de gerenciamento. Então, toda a indústria, todo comércio, em pouco tempo, vai ser obrigado a apresentar, no momento de obter seu alvará, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos bem feito e bem concatenado. Nós já temos hoje essa obrigatoriedade nos estabelecimentos de saúde. Não é? Uma pena que a maioria desses planos de gerenciamento de serviços de saúde também são receitas de bolo. Não é? Algumas empresas, para facilitar a vida dos seus clientes, não é? Eles apresentam um plano apenas para preencher a obrigatoriedade legal. Isso também é errado. Cada consultório médico, cada consultório dentário, cada hospital, cada unidade de saúde, ela tem as suas particularidades e deveria, por obrigação, ter um plano de gerenciamento de serviços de saúde adequado à sua realidade. E hoje, infelizmente, nós não temos. Se você observar aí toda a rede de saúde dos pequenos e grandes municípios, os planos de gerenciamento de serviços de saúde, eles não são feitos de maneira adequada, né? E não seguem a observância da quantidade que é gerada diariamente desses resíduos, se são resíduos realmente perigosos, se são matéria orgânica, não é? Se são material descartável. Então, essa questão do gerenciamento e com a implementação do plano vai trazer essa obrigação
a todos os entes particulares, a apresentação de um plano realmente bem feito. Bom, é uma obrigação que não fica somente no setor público, mas, como você disse, também para o setor privado. Agora, há um ponto importante, Rudy, que eu gostaria de tratar depois do intervalo, que é a questão da implantação da logística reversa, né? Que isso envolve toda a cadeia de produção e também os consumidores. A gente vai ao intervalo e voltamos em seguida aqui na UPF TV. Até já. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi estabelecida a partir da Lei 12.310, que entrou em vigor em 2010. Estamos recebendo o químico Rudimar Pedro, que é mestrando em resíduos sólidos. Rudimar, há uma questão importante que é trazida a partir dessa lei, que é a logística reversa. Como vai funcionar isso? Porque envolve toda a cadeia de produção e chega também, obviamente, ao consumidor. Rogério, na minha opinião, o principal aspecto do Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a Política Nacional, foi a implementação da logística reversa e da responsabilidade compartilhada. Não é? Por quê? Isso mostra claramente a responsabilidade de todos os setores da sociedade. Por exemplo, o importador, o fabricante, o distribuidor e o comprador, todos eles compartilham a responsabilidade, né, pela logística reversa. Ou seja, o equipamento e o seu ciclo de vida, desde o do seu projeto inicial, da escolha da matéria-prima, da fabricação, da colocação da rede de vendas, na venda, não é? E até o fim do seu ciclo de vida e a sua destinação ambientalmente segura, ele está dividida. Por exemplo, o importador ou o distribuidor, eles são os destinatários final depois, por exemplo, de ter terminado o ciclo útil de um televisor, de um ar-condicionado ou de uma bateria de celular. Então, o que acontece? Você, como consumidor final, você tem uma bateria de celular ou um celular que não pode ser mais usado, Rogério, você deve entregá-lo à empresa que te vendeu, certo? A empresa que te vendeu, o comércio ou a distribuidora. As lojas que comercializam devem entregar esse produto que não será mais utilizado ao distribuidor ou ao fabricante. O distribuidor ou fabricante deve fazer a destinação ambientalmente adequada ao importador, não é? Ou dar, se não existe mais ninguém nessa cadeia de consumo, dar o destino adequado a esse equipamento. Ou seja, eu não vou ficar com aquele aparelho de celular, com aquele televisor, não sei onde é que eu vou depositar, depois que terminou a vida útil, que é um outro problema, né? Os produtos hoje têm uma vida útil cada vez mais programada, né? Obsolescência programada, né? Programada. Todo mundo sabe que uma televisão aí, um aparelho, não vai durar mais que 3, 4 anos. O que é um problemão, né, Rudy? Parece uma lâmpada, não é? Que é desligada automaticamente. E, Rogério, nós temos que deixar bem claro, acho que as pessoas devem saber, e muitos não acho que não sabem, é que todos os aparelhos eletrônicos, eles exigem e usam as chamadas terras raras, tá? Que são metais, na verdade, metais com propriedades bem específicas e que são raros na natureza e de alto valor agregado, de alto custo, tá? E hoje as maiores jazidas dessas terras raras estão aonde? Na China, Estados Unidos e Brasil. É uma riqueza muito grande. Então, quando um fabricante está destinando corretamente a reciclagem desses produtos eletrônicos, na verdade é uma atividade econômica muito rentável. Hoje na Bélgica, existem empresas com um faturamento altíssimo, tá? Reciclando essas terras raras, esses metais raros,
dos aparelhos eletrônicos, principalmente de celulares e computadores. Rudy, mas a indústria, ela já está se preparando para isso e também a gente sabe que vai ter um custo de toda essa logística reversa. Isso vai ser repassado na cadeia final ao consumidor? Mas, Rogério, eu vou te dizer uma coisa, o custo do recolhimento e da destinação ambientalmente segura, ele é menor do que os recursos auferidos com essa reciclagem. Com certeza. É bem maior, não é? E outra coisa, hoje o consumidor ele presta muita atenção na responsabilidade social das indústrias ou do comércio. Não é? Então, uma indústria de equipamento eletrônico que mostrar claramente, né, que tem uma cadeia de logística reversa bem montada e que todo equipamento que não tiver mais uso vai ter o destino adequado, vai ganhar o coração do consumidor. E muitas empresas já estão organizadas, já estão obedecendo e já estão colocando em prática, né, no seu dia a dia, essa nova realidade. Isso é importante o que você diz, né? Porque o consumidor ele também tem que se preocupar com isso, né? E observar, bom, qual é a logística reversa que essa empresa tem quando eu tiver que fazer o descarte. Na compra do seu equipamento, ele tem que levar isso em consideração. E hoje, se você prestar atenção, Rogério, na maioria das farmácias, supermercados, você vai encontrar em farmácias as caixas de coleta de medicamentos vencidos. Tem uma lei que estabeleceu isso também. A indústria farmacêutica também é responsável pela logística reversa dos medicamentos. O consumidor é responsável por levar até o ponto onde adquiriu. Né? E as farmácias, no caso, por exemplo, de Passo Fundo, já têm essa obrigação há muito tempo. Já existe uma lei municipal que obriga as farmácias a recolherem os medicamentos vencidos. Não é? No supermercado você já encontra as caixas de coleta destinadas a lâmpadas, a pilhas, não é? Nós não temos hoje, de forma bem definida, o recolhimento dos produtos que estão fora de uso, os eletrônicos, não é? Mas as empresas particulares de recolhimento do lixo eletrônico, do resíduo eletrônico, já estão em funcionamento e, inclusive, pagam ao consumidor. Hoje, se o consumidor levar a sua televisão, o seu computador para essas empresas especializadas, ele recebe um pequeno valor. Entende? Para você ver que a indústria que move hoje os resíduos sólidos, ela é enorme. É uma riqueza, não é mais um estorvo, é uma riqueza. Lixo é dinheiro, lixo é recurso e é distribuição de renda. Você falou na necessidade de aumentar o volume da reciclagem, que ainda de uma maneira geral no Brasil é muito pequena. Agora também tem que diminuir a situação de consumo, Rudy, de embalagens, que isso ainda tanto o consumidor como a própria indústria não se adaptou. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Rogério, ele incentiva as pessoas a consumir de forma responsável e usar os recursos naturais de forma responsável. Hoje nós temos aí alguns absurdos, como nós estávamos conversando antes, não é? Alguns aparelhos eletrônicos, eles vêm em 3, 4, 5 embalagens, não é? Às vezes você vai no mercado, no supermercado, e compra lá meio quilo de banana, que vai envasado dentro de um saco plástico de forma desnecessária, não é? Então, assim, a questão do consumo vai da educação de todos nós, né? Nós temos que nos habituarmos a não desperdiçar recursos naturais. Isso é uma vantagem, a vantagem financeira, não é? Econômica a todos nós, não é? Porque vai refletir no custo final das mercadorias, não é? Nós vamos dar uma sobrevida a alguns recursos naturais, né, no nosso planeta que comprovadamente está no final, não é? Rogério, e outra coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça, nada vai voltar a ser como era antigamente nessa questão dos resíduos sólidos e do consumo de matéria-prima e na destinação. Pelo contrário, vai avançar. Pelo contrário, vai avançar mais. Se você está descontente com o valor da taxa de lixo que você paga hoje, se prepara, porque o descontentamento vai aumentar. É impossível qualquer cidade, qualquer município, qualquer país, qualquer estado sustentar a destinação final dos resíduos hoje produzidos com o valor da taxa cobrada atualmente.
não é? Por exemplo, na Alemanha, o pessoal usa muito exemplo de países europeus, não é? Certo? Mas eles não sabem como funciona. Na Alemanha, realmente a destinação dos resíduos, não é? E da produção é exemplar, só que o custo é bastante alto. Na maioria das cidades, você paga diariamente o recolhimento dos recursos. É por peso. É por peso. Com certeza, essa taxa de resíduos que nós pagamos hoje aqui em Passo Fundo, na Alemanha você não paga um mês de recolhimento do que você produz. Bom, esse é um assunto que não se esgota, né, Rudy? É um assunto que ainda precisa de um tratamento mais profundo. Agora, que certamente não haverá retrocesso, não, e que vai mudar a vida das pessoas, isso é inegável. Rudy, obrigado pela tua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos, e vamos conversar em outras oportunidades sobre tudo isso que ainda a sociedade, de um modo geral, precisa se adaptar. Obrigado, Rogério, por essa oportunidade. Com certeza, esse assunto aí, ele teria como nós conversarmos aí um dia inteiro e ainda não esgotar, não é? Conversamos com o químico Rudimar Pedro sobre a Lei 12.310, a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF TV, tratando de um outro tema. Obrigado pela sua audiência e até lá.